Ministério Infantil, a paz do Senhor. Aqui é a professora Denise Batista do Cantinho dos Cordeirinhos e hoje nós vamos continuar falando sobre planejamento. Nós estamos trabalhando o mês de julho. Quem está acompanhando os vídeos aí, eu vou deixar esses vídeos todos numa playlist porque eu estou fornecendo para vocês um cronograma anual e me comprometi a passar para vocês todas as atividades que eu vou dar na minha igreja, no planejamento, eu vou estar passando para vocês a apostila e os moldes de todos os recursos que eu estiver usando, tá? O vídeo anterior, eu mostrei para vocês essa música muito bonita que eu fiz eu coloquei uma melodia em cima do texto, que é o texto base do mês de julho, que nós estamos trabalhando sobre a amizade. Nós estamos trabalhando o texto base no livro de João 15, do versículo 12 ao versículo 14. Então, eu só coloquei uma melodia em cima do próprio versículo, tá bom? Ficou muito bonitinho, vai lá no outro vídeo que tem, tá bom? E no outro vídeo também tem o texto que nós trabalhamos no mês de julho, que é o texto que fala sobre a amizade. Também está no vídeo, vou deixar na descrição aqui para vocês estarem vendo quem não conseguiu pegar, tá bom? Gente, vamos lá então. Mês de julho nós estamos falando sobre a amizade e aqui no cronograma, a primeira história sobre a amizade que nós vamos estar falando é a amizade entre Davi e Jonatas, né? A Bíblia mostra bem o quanto esses dois eram amigos. E vou trabalhar aqui com um flanelógrafo. Quem conhece aí o flanelógrafo, as tias mais antigas, todas sabem o que é, né? Esse flanelógrafo eu mesmo que fiz, já faz muito tempo, mas é um recurso que a gente utiliza muito para contar a história. Nada mais é do que uma caixa, né? E eu forrei ela e coloquei aqui um feltro. Então, esse feltro me auxilia para contar a história. Olha que legal que fica. Então, você vai contando a história, vai grudando aqui e fica joinha, tá bom? Gente, nessa história, eu fiz os recursos de uma forma muito simples, porque o que eu quero que as crianças percebam, como era difícil deles terem sido amigos. E eu vou mostrar por quê. Eu fiz um recurso aqui de Saul, o Jonatas, que era o filho de Saul, e aí assim, né, gente, as crianças precisam já ter um conhecimento prévio da história. A maioria das nossas crianças, elas conhecem a história de Davi, do rei Davi, do pastorzinho. Se vocês quiserem recapitular toda essa história, quando Davi foi enfrentar o gigante, quem era rei naquela época? Saul. Então, vocês podem deixar isso bem claro sobre o reinado de Saul, e ele foi um rei que não agradou a Deus. E todos nós sabemos que monarquia é passada de pai para filho. Então, a coroa ia ser passada de Saul para Jonatas. Se fosse ver, conforme as leis aí monárquicas, as leis da monarquia, era para ter sido assim. Mas não foi assim que Deus quis. Deus rejeitou Saul e rejeitou também os descendentes de Saul. Só que Jonatas e Davi, eles eram tão amigos, que mesmo Jonatas, sabendo que ele não seria rei, não se tornou inimigo de Davi, muito pelo contrário. A Bíblia mostra que eles eram amigos irmãos, que eles se amavam como irmãos. Então, a gente trabalhar com a criança muito essa questão da fidelidade e de quanto dois amigos, pessoas que são amigas, não têm inveja uma da outra. Elas querem o melhor para a outra, né? Jonatas tinha tudo para ter raiva de Davi, como o pai dele tinha raiva do rei Davi. Mas Jonatas não tinha raiva, Jonatas tinha amor, uma amizade verdadeira. E depois a gente sabe que Jonatas morre, Saul morre, e lá na frente,
Quando Davi é rei, né? Davi se lembra, pergunta se alguém sabe de alguém da família, porque ele quer devolver os bens dessa pessoa da família de Jonatas, e alguém fala: tem um filho de Jonatas, né? O Mefibosete, que tá lá esquecido em Lodebar, e Davi manda buscar esse moço, que é um moço que tem um problema na perna, né? E Davi dá todos os bens que eram do pai, traz Mefibosete para junto dele. Por quê? Porque a amizade de Davi e Jonatas transcendeu, foi além da vida só de Jonas, né? Jonatas chegou até os filhos, a descendência de Jonatas, de tão fiel que era essa amizade. E é isso que eu quero que vocês trabalhem com as crianças. Amigo é aquele que é fiel. Amigo é aquele que não sente inveja do seu amigo, por mais que ele tenha coisas que você não tem. Então, você trabalhar essa questão com a criança, de que amizades são sinceras e que Deus quer que nós tenhamos amizades sinceras. Na igreja não é lugar de ter panelinha, não é lugar de ter grupinho. Na igreja é lugar de sermos irmãos, amigos, pessoas que podem contar umas com as outras. E isso a gente precisa ensinar para os nossos pequenininhos, né? Outro dia eu pedi para as crianças desenharem ou escreverem algo que elas gostariam de pedir para Deus de presente. E uma menininha falou para mim assim: ah, eu escrevi alguém. Falei, alguém? Alguém? Como assim alguém? Não entendi o que ela quis dizer com esse alguém. E ela falou assim, ah, tia, eu queria um amigo, porque eu não tenho amigo. Então, aquilo me mexeu profundamente. Porque os nossos filhos na escola, eles são excluídos, às vezes, por serem cristãos. Por não terem o comportamento que, às vezes, as outras crianças têm. E, às vezes, na igreja, acontece isso. E não pode acontecer. Na igreja nós precisamos ser irmãos, nós precisamos amar, nós precisamos ensinar nossas crianças a serem fiéis às suas amizades. Né? A igreja é lugar de acolhimento, é lugar de comunhão, é uma comunidade. Né? E é isso que esse versículo fala. Jesus está falando assim: vocês só vão ser meus amigos se vocês amarem uns aos outros, se vocês fizerem o que eu vos mando. Tá? E essa história eu acho ela maravilhosa, porque ela traz uma amizade muito sincera e muito forte entre dois rapazes que tinham tudo para ser inimigo, porque um ia herdar uma coroa que era do outro. Mas Jonatas entendeu que Deus não queria, Deus queria Davi. E isso não fez com que ele tivesse raiva de Davi, muito pelo contrário. Então é isso. Tá? Esse primeiro domingo nós trabalhamos essa amizade forte, linda, né? Que é a amizade de Davi e Jonatas. Né? E aí a gente pode tirar muitas lições disso para as nossas crianças, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem os recursos, eu já prometi para vocês que é só vocês deixarem o e-mail aí nos comentários. Curtirem o vídeo, se inscrevam no canal que eu vou estar mandando para vocês com todo carinho esses recursos para que vocês estejam fazendo para suas crianças. Ó, essa historinha é um recurso bem simples, bem fácil, que é só os 3 aí personagens, tá? E eu espero que vocês façam e que vocês compartilhem com as suas crianças. Gente, eu vou deixar todas essas histórias, os versículos sobre amizade vão estar numa playlist do mês de julho, que é o mês que nós vamos estar trabalhando a amizade, tá? Então, se vocês quiserem a sequência das histórias, é só vocês pegarem a playlist do mês, que ela vai ter todas essas histórias aí sobre a amizade que nós vamos estar contando para o nosso Ministério Infantil, para as nossas crianças, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!